Ibovespa, é hora de otimismo com a nossa bolsa? Bom, já respondo. Sim, estou otimista, mas um otimista cauteloso e conservador. O mercado brasileiro não é para românticos, né? Muita coisa acontece, então não dá para ter grandes paixões. Entretanto, existe uma série de fatores externos, né, e internos que me deixam otimista com esse mercado. E você, como é que tá? Tá otimista, não tá? Comenta aí, eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, na próxima quinta-feira, às 9 da noite no meu Instagram. Para participar, basta comentar, tá? Comentou, já está participando. E vamos lá, quais os pontos que sustentam, né, essa visão otimista minha? Para quem me acompanha e conhece, eu tenho uma carreira, né, que construí em fundos de investimentos e, consequentemente, né, eu tenho uma visão muito top-down, né? Uma visão que começa pelo macro, depois evolui para os setores e chega no micro ali, analisando as empresas. Essa visão minha, né, eu vou esclarecer um pouquinho aqui hoje, começando pelo top, né, pelo cenário macro. E quando a gente olha para os principais pontos, né, os principais pontos externos que sustentam essa visão minha, estão pautados no seguinte: retomada econômica nos Estados Unidos, principalmente. Lá a gente assistiu uma série de fatores, né, uma série de medidas, tanto do lado fiscal quanto monetário, que fizeram a economia retomar rapidamente. Junto com isso, a gente tem uma news flow, né? Ou seja, um fluxo de notícias positivas vindo do lado das vacinas. Os países desenvolvidos estão em vacinação, né? Surgindo novas vacinas, ou seja, esse primeiro semestre de 2021 está pautado, né, em notícias que são retomada do fluxo normal das pessoas, vacinação, restabelecimento das economias. Tudo isso ajuda a impulsionar os mercados. Tem um outro ponto que é muito importante, principalmente para nós, né, para os emergentes, que é a questão da liquidez global, né? Os países desenvolvidos zeraram juros praticamente e colocaram uma quantidade de dinheiro no mundo sem precedentes. Então, isso impulsiona muito os nossos mercados. Por lá, existe uma estabilidade muito maior, né? A gente fala dos forward guidance, que mantém um nível de juros praticamente zerado aí por um bom período de tempo. A China está crescendo. Então, a economia chinesa em 2020 cresceu 2,3% na contramão de tudo. E o que eles fizeram no meio da pandemia? Fizeram o que eles sabem fazer muito bem: crescer via infra, né? Então, eles viraram a mão, eles tiveram um ciclo lá atrás muito forte em infra, que impulsionou toda a cadeia de commodities. Mais recentemente, eles tentaram diversificar a economia, né, pautando um pouco mais no comércio doméstico, ali, na economia doméstica. No meio da pandemia, eles viraram a mão e começaram a investir forte em infra. E nós vimos isso, com exemplo, né, com o minério de ferro, que saiu dos $90 e foi para os 160. A economia está retomando muito forte, pautada nisso, e esse ciclo de commodities acaba impactando muito o nosso mercado. Outro ponto é a guerra comercial que existia entre Estados Unidos e China, né, pós as eleições, deram uma boa reduzida nessa tensão, e com tudo isso, teve uma melhora de fluxo para os países emergentes, né, para as economias emergentes. Então teve a redução da tensão eleitoral nos Estados Unidos, início da vacinação, redução da guerra comercial. Tudo isso causou uma mudança no fluxo de dinheiro. Se a gente olha de novembro para cá, começa a ter uma grande enxurrada de dinheiro para os países emergentes e um fluxo buscando empresas de velho, né, empresas atreladas a commodities, empresas bem descontadas, ao contrário do que estava acontecendo nos meses anteriores, que a gente viu um fluxo aí muito focado em empresas de tech. Então, a visão positiva, né, externa, está pautada na retomada, na vacinação, no ciclo de China, nesse fluxo do dinheiro que ajuda muito o nosso mercado. Aqui, pensar em Brasil, o cenário é um pouquinho mais complicado, entretanto tem algumas coisas muito boas. A retomada econômica aconteceu muito mais rápido do que esperado. Então a gente está falando aí de uma queda num PIB próximo a 4% em 2020. Em março, abril, se falava de 10, 12, 15. Então a retomada e o buraco foi muito menor do que o esperado. Tivemos medidas fiscais, sim, mas o nosso fiscal é reduzido, né? Temos um problema fiscal já. Mas a questão monetária, né, a redução dos juros para 2% e o aumento do crédito, como a gente viu em 2020 e está assistindo no começo de 2021, está ajudando muito a retomada econômica. Tá? Então, essa questão dos juros e da expansão monetária que a gente está vivendo aqui,
é muito importante para a nossa retomada. Por isso que a inflação é um ponto muito importante para o investidor monitorar. Se a inflação sobe muito e o Banco Central tem que subir juros, isso acaba azedando, tá? Além disso, a gente tem uma mudança estrutural de fluxo de pessoas investindo. Então, a gente ultrapassou os 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa. A gente tinha, alguns anos atrás, 1 milhão. Então, está vendo uma mudança do dinheiro que estava em poupança, em outros tipos de investimentos, para a Bolsa. Isso é bolha? Não. A gente está falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas. Então, a gente tem pouco mais de 1% da população investindo em Bolsa. Então, é um começo de uma mudança. Quando a gente começa a falar de países desenvolvidos, 50% da população investe em Bolsa. Emergentes, 5%. Isso ajuda muito, né? A gente viu que durante 2020, boa parte dos meses quem segurou a Bolsa foram as pessoas físicas, tá? Então tem uma melhora aqui, tanto do lado de retomada quanto dessa mudança estrutural, pessoal. E mais um ponto que é importante, quando a gente pega a nossa Bolsa, né? Então pegar o Ibovespa, 81 ações que compõem o índice. Se a gente decompõe, né, o índice, 20 ações, 20 empresas que são empresas atreladas a commodities, o ciclo de commodities, né? Então a gente está falando de Vale, Petro, Gerdau, entre outras, e as financeiras, né? Os bancos. Esses 20 ativos representam 50% do índice Bovespa, tá? Por que eu estou fazendo essa quebra? Para mostrar o quão descontado está. Quando a gente começa a olhar para múltiplos, né? Então a bolsa não está barata quando você olha por nível de preço ou de pontos dela, mas sim por uma relação de valor de mercado versus quanto ela vai gerar de caixa ou então vai gerar de lucro. Bom, quando a gente olha para os bancos, a relação preço-lucro, né? Estamos falando de uma relação aí de 8, 9 vezes lucro para 2021. Abaixo da média histórica, abaixo de tudo que a gente pode pensar. 8 vezes lucro é extremamente descontado, mesmo sendo conservador em 2021. Além disso, as empresas de commodities, quando a gente fala Petro, Vale, estamos olhando para empresas que múltiplos EV e EBITDA, né? Então, ou seja, múltiplos de geração de caixa, estão abaixo de 4 vezes, bem descontados também. Então, tem metade da bolsa que está sendo negociada a múltiplos baixíssimos. Então, não tem uma visão de bolha, pelo contrário, existe um upside aqui, né? Essas empresas estão baratas, a gente está vivendo um ciclo de commodities e tudo isso é muito positivo. E quando a gente pega o fluxo, né, dos investidores estrangeiros, a gente vê uma mudança, né, como eu falei, de novembro para cá. Novembro, a gente viu uma entrada de mais de 33 bi na Bolsa. Foi a maior entrada de dinheiro aí da última década, pelo menos. Dezembro, teve uma entrada de quase 20 bi e janeiro, uma entrada de 22 bilhões de reais na nossa Bolsa. Então, existe, sim, uma grande demanda pelas nossas ações, né, pelos nossos ativos. Tudo isso me deixa otimista com a Bolsa. É claro que estamos no Brasil, tem que ter cautela, não é aquele otimismo ingênuo, mas sim pautado em alguma série de fatores, tanto externos quanto internos, né, em que a gente tem que tomar cuidado e ir acompanhando. Mas do lado positivo a gente vê uma melhora, né? Inclusive na última semana a vitória de Brasília, né, no Congresso ali, ajuda a evolução das reformas. Então é mais um ponto positivo aí para os nossos ativos, pessoal. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, lembrando que eu vou sortear o Investidor Inteligente na próxima quinta-feira às 9 da noite no meu Instagram. Para participar, basta comentar aqui nesse vídeo, né? Se você está otimista ou não, comentou, já está participando. É isso, muito obrigado e até o próximo.